Bom, pessoal, dando continuidade, a gente falou nas outras aulas sobre como medir comprimento e como determinar sua precisão nas medidas e nos cálculos. Agora, o próximo momento, a gente vai falar sobre o tempo. Então, lembra das três unidades fundamentais do SI? É comprimento, tempo e depois a gente vai ver medida de massa. E a partir dessas três fundamentais, a gente segue todas as outras. Então, nessa aula, vamos falar sobre como medir o tempo. Na verdade, qualquer medida de tempo ela precisa responder duas perguntas, que são os princípios básicos de como a gente vai determinar o tempo. A gente precisa, com essa medida, né, hoje a gente sabe que o segundo é o padrão de medida de tempo, a gente precisa, mas tem múltiplos, né, e tem frações, a gente precisa determinar a medida, ela precisa ser suficiente para responder quando isso aconteceu, quando um evento aconteceu, por exemplo, aconteceu às 3 horas da tarde. E também a gente precisa saber responder quanto tempo esse evento durou. Então, se a gente conseguir responder essas duas perguntas, ela é uma medida, uma forma de determinar o tempo que nos satisfaz, né? Então, para a gente ter uma noção, hoje a gente usa o segundo, mas a questão é como é que se determina um segundo? O que define o que é um segundo? O fato é que qualquer evento que ele seja repetitivo, tá? Ele pode ser usado para determinar o tempo. Então, qualquer evento repetitivo pode ser usado para determinar o tempo. Então, você pode, por exemplo, ter uma torneira meio aberta, com gotas pingando, e a gente pode dizer que um evento durou 30 gotas. Né? É uma forma de medir o tempo. E ele começou a partir da terceira gota. Então, a questão se você tem como responder quando isso aconteceu e quanto tempo isso durou, isso é uma boa medida de tempo. A questão é que, por exemplo, medir um evento pelo tempo, por quantas gotas, quantos pingos de água numa torneira que está pingando, é extremamente impreciso, né? Até porque, e como é que você vai reproduzir isso? Como é que eu vou dizer para um cara lá no Japão, dizer, você pode fazer esse evento durante 30 gotas pingando. Então, quanto de abertura vai ter essa torneira, qual a pressão de água, enfim, tem vários fatores que tornam essa uma medida não muito boa. Mas, então, para isso a gente usa eventos que sejam reprodutíveis ao longo do mundo todo. Então, por muito tempo é muito comum a gente utilizar, o mais comum é a gente utilizar o nosso dia, né? A rotação da Terra. A Terra deu uma volta, definiu um dia, e a gente mede os eventos em dias e múltiplos ou frações de dias. E a gente também tem o ano e as suas estações. São as formas mais comuns de se medir o tempo, né, que foram utilizadas e ainda é utilizado como o padrão, mas hoje a gente sabe que um dia mesmo ele já tem algumas variações de segundos, microsegundos ali de duração de um para outro. Então, quando a gente passa hoje para tecnologias mais modernas, elas exigem precisões de ordem maior. Então, hoje, para a gente determinar o tempo, a definição de segundo, ela está baseada, né? Então, a gente precisa de tecnologias mais modernas, para a gente ter medidas mais precisas. Então, hoje a gente usa relógios atômicos. E não são residenciais, a gente não tem relógios atômicos em casa, mas alguns laboratórios ao longo do mundo, ao redor do mundo, têm esses equipamentos que são baseados
em oscilações do césio 133, do elemento químico césio 133, que dá uma precisão de medida de tempo muito suficiente para o que a gente tem de tecnologia hoje, né? Então, e esses laboratórios, eles transmitem essa informação por vários canais para que outros laboratórios possam utilizar essa precisão para medir, para a gente poder sincronizar nossos relógios e todo mundo poder ter uma medida precisa, não importa onde você esteja, você consegue sincronizar o teu relógio. Hoje, através da internet, a gente sincroniza isso de forma muito rápida. Então, a definição de tempo, de medida de tempo, tem esses critérios e essa é a forma que a gente mede o tempo hoje. Então, na próxima aula a gente vai ver mais sobre medidas de tempo e como a gente mede o tempo, ok?